Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica começando agora. Hoje um pouquinho atrasado, né? E eu trago hoje o tema, o Deus de Jó. Daqui a pouquinho, depois das músicas. E ainda há tempo, Marinês, Inês, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos e bem-vindas a todos que acompanham aqui através do Instagram e também do Facebook. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Eu já faço um pedido. Compartilhe com os seus contatos, com todos eles. Você que acompanha pelo Facebook, clicar, curtir, comentar, compartilhar. Vai em compartilhar e manda para todo mundo, para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus que vou trazer aos nossos corações da parte de Deus daqui a pouquinho. E você que acompanha aí pelo Instagram, compartilhe também, ajude a levar a palavra de Deus a mais vidas. Quem sabe uma pessoa, Ana Maria Carlos, que está precisando da palavra de Deus, que está carente do falar de Deus em sua alma, e esta pode ser uma ocasião em que você vai ajudar a fazer isso. Muito bem, vamos então, começamos aí ouvindo esse lindo louvor Sabe Filho, nas vozes de Raíssa e Ravel, um clássico evangélico, com certeza, recordando aí, né? E vamos então ao hino que eu quero deixar para todos nessa tarde, que é Folha Seca. Muito bem, vamos aqui abrir a letra. E agora também o playback. Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável só pensa em pecar. Verdade purinha, né? Assim é a vida do homem. Quando fala homem é genérico, é o homem e a mulher, né? A pessoa sem Deus. Como que é a pessoa sem Deus? O que quer dizer sem Deus aqui? Quer dizer aquela pessoa que foi criada por Deus,
é mantida viva por Deus. Deus tem um plano, um propósito para a vida dela, pensamentos acerca dela. Ele diz lá em Isaías: eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês, para vos dar o que é bom. Mas a pessoa vive um ateísmo prático, ignora a existência de Deus, talvez não declare ateu, mas vive como se Deus não existisse, fazendo a vontade do mundo, da carne e dos pensamentos. Então é a pessoa sem Deus, ou seja, Deus não está a favor dela, porque ela vive praticando o mal. A Bíblia diz que o rosto do Senhor, ou seja, a sua atuação é contra os que fazem o mal. E a Bíblia diz: cessai de fazer o mal e passai a fazer o bem. E o primeiro, maior bem que uma pessoa pode fazer é o que ela fará a ela mesma, reconhecendo Jesus como o Salvador da sua alma, reconhecendo e confessando e abandonando os seus pecados e seguindo a Cristo. Boas-vindas, Geni Oliveira, em Anápolis. Boas-vindas, Maria Aparecida, em Goiânia. Paz do Senhor. Boas-vindas também para você que acompanha aqui no Instagram. Boas-vindas aos irmãos aí do Estadão do Pará, Abaetetuba, Rio Maria, Parauapebas, Pacajá. Deus abençoe todos vocês. Também aos irmãos que acompanham no estado do Paraná, no sul do Brasil. Olha, irmão Luiz, irmã Vanilda em Ponta Grossa, Paraná. Também a minha irmã Fabiana em São Paulo, capital. Também ao pastor Gilson e a irmã Rosiane, lá em Tereza Cristina, ao irmão Wellington, a irmã Andriele, Estherzinha, irmão Jacir, pastor João Valhos. Deus abençoe todos vocês com suas respectivas famílias. E vamos em frente. Pastora Iris Silva, lá em Parauapebas, a capital do minério, no Estadão do Pará. Irmão Darcy França, no DF, Distrito Federal. Também ao pastor Araújo Charles, em Moçambique, África. Ao pastor, welcome, pastor Ananda Das and wife Kanika Das. Pastor Ananda Das e sua esposa Kanika Das, em Tala, Bangladesh, lá no subcontinente indiano, né? Muito longe, mas a palavra de Deus chega lá agora, em fração de segundos. Lá já é noite bem avançada já. Muito bem, o tema de hoje é o Deus de Jó. Às vezes eu fico meditando o seguinte: quando você olha para a lua, ou quando você percebe o sol, não é bom ficar olhando para o sol, porque ele é muito forte, né? Mas você sabe que ele está ali acima. Aqui para nós do Brasil agora, ele está ali já preparando para o seu repouso daqui a poucas horas. É o mesmo sol de milhares de anos atrás. É a mesma lua que brilhava nas noites, nos tempos da vida de Jó. Não nasceu outro sol, não nasceu outra lua para que a gente pudesse contemplar. É o mesmo sol e a mesma lua. E é o mesmo Deus que os criou. Então vamos ao tema de hoje, o Deus de Jó. Bem, só preciso achar aqui, gente. O Deus de Jó. Muito bem. Jó 1:21. Primeiro eu quero contextualizar aqui para você que esse livro é um dos mais antigos da Bíblia Sagrada, que não está em ordem cronológica, né? Mas é um dos livros mais antigos e ele narra toda a história a partir de um dado momento da vida de um patriarca do passado, de tempos muito antigos, chamado Jó, que vivia uma vida farta, era um homem de muitas riquezas, juntamente com a sua esposa, de quem não sabemos o nome,
e também com seus filhos e filhas, de quem não sabemos o nome. Era muito abastado, era o mais rico de todo o Oriente no seu tempo. E esse livro começa assim: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Haviam muitos homens na terra de Uz, mas esse vai ser destacado, o qual era íntegro e reto e que se desviava do mal. Íntegro, reto, quer dizer, retidão de caráter, e se desviava do mal, uma pessoa prudente para evitar o mal. São virtudes necessárias, muito recomendadas para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época da vida. Inclusive para você jovem, adolescente, que me acompanha aí agora nessa live. Seja prudente, desvie-se do mal. Você sabe onde está acontecendo o mal, alguma coisa que é errada, perigosa, condenável aos olhos de Deus. Sai fora, desvie-se do mal. E também procure, todos nós procuremos sermos como Jó. Embora que o nosso modelo é Jesus, mas Jó é um ótimo exemplo, é uma boa referência. Justo, íntegro, que se desvia do mal. E a Bíblia diz que Jó madrugava para orar pelos seus filhos, fazer holocaustos ou sacrifícios ao Senhor. Ainda não havia sido dada a lei, estabelecidos os sacrifícios em um local específico, como veio a ocorrer depois, mas no seu entendimento, na sua compreensão, Jó prestava culto de gratidão a Deus, também pela expiação dos pecados de seus filhos, para que os pecados fossem cobertos, porque tirados eles só são por Jesus. E a Bíblia diz que um certo dia, tudo aconteceu naquele dia. Jó perdeu tudo. Tudo? Não. Todas as coisas que possuía. Animais, servos, empregados, as casas que os filhos moravam. Cada emissário chegou dando uma notícia pior do que a outra. A pior de todas, que os seus filhos morreram todos no desabamento de uma casa por um forte vento que soprou. O texto dá uma ideia de que foi tudo no mesmo dia. E Jó, então, vendo que havia perdido todas as coisas e também todos os seus filhos, voltando então a ser um homem pobre e também desfilhado, sem nenhum dos seus filhos, ele disse em Jó 1:21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diante desse quadro caótico, a mulher de Jó, a quem devemos dar todas as vênias, todas as compreensões, porque não é fácil uma mãe perder todos os seus 10 filhos e filhas num mesmo dia, além do infortúnio material, a perca das coisas que possuíam. Agora a vida seria muito outra, sem nenhum recurso financeiro. Então ela disse a Jó: até quando retens a tua integridade? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Ela estava com raiva de Deus. Acontece muito. Não acontece só com gente na Bíblia, ou do passado, ou de longe, não. Acontece perto de você. E pode acontecer com você. Não aceitar as situações da vida. Mas Jó aceitou. Jó enfrentou e foi vitorioso, e ela permaneceu ao lado dele. Quem permanece ao lado de uma pessoa vitoriosa tem muito para vencer também. Eu quero aqui fazer uma das minhas considerações extra mensagem, que é o seguinte: hoje a gente lê o livro de Jó e percebe que
Desde o começo a gente já leu até o fim, como tudo mudou, transformou e qual era o propósito daquilo, porque na verdade foi uma provocação do diabo, suspeitando que Jó não servia a Deus por causa de Deus, mas por causa das coisas. Keila de Amorim, boas-vindas. Direnice Assis, boas-vindas também. E então Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas, nas riquezas de Jó e até matasse seus filhos. Absurdo. Mas lembre-se, Deus é soberano. O seu nome no Antigo Testamento é Adonai, o Senhor, o dono de tudo e das pessoas, inclusive. Então, a Bíblia diz que Deus permitiu e Satanás tocou. Mas Jó, é o que eu quero dizer, nunca leu o livro de Jó. Ele passou toda aquela experiência que o livro narra nos seus 42 capítulos às cegas, sem enxergar um palmo do que vinha à frente, do que estava para acontecer. Mas ele perseverou. Ele é dado como um modelo de paciência no sofrimento. E justamente o sofrimento, a tribulação, ele gera paciência. Porque se não gerar paciência, a pessoa vai se impacientar, se desesperar, e aí tudo estará perdido. Então Jó não leu Jó, né? Que fique bem claro. A gente lê, a gente vê o começo, o meio e o fim e tem uma compreensão. Mas Jó caminhou no escuro, segurando apenas na mão de Deus, sem saber o que vinha. O fato é que tudo mudou a partir daquele dia em que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, nas suas coisas, na vida dos seus filhos. Dariton Chagas Vieira, welcome my friend. Então vamos juntos aqui na Palavra de Deus, desde Londres, Inglaterra, o Dárito acompanhando aí. Abração para ele, para quem estiver com ele, e também aqui no Brasil, para a sua família, para Marta, para o Elias, lá no Maranhão. Deus abençoe. Então Jó foi provado nas 5 áreas mais importantes da vida. Família ou filhos, né? Área financeira, a saúde, o casamento e as amizades. A Bíblia diz que as pessoas fugiam de Jó. Viravam a cara para não ver a sua condição. Bem-vinda Jennifer, por que não dizer Luísa Nascimento Reis, a minha netinha mais nova. Deus abençoe. E depois que o diabo tocou nas coisas de Jó e tirou a vida dos seus filhos, o diabo falou: mas aí é fácil, Jó não vai blasfemar e não vai te negar, mas deixa eu tocar nele próprio. E Deus disse: pode tocar, mas não tire a sua vida. Tem gente que confia em Deus, mas eu percebo que Deus confiava em Jó. Deus, que vê os corações, sabia que ali estava uma fé verdadeira de alguém que serve a Deus por causa de Deus, por quem ele é, e não pelo que ele dá ou pelo que ele faz a seu favor, mas por quem ele é. Isso é muito nobre, muito elevado e muito raro, né? Infelizmente. Então Jó teve essa dura prova. Sendo um pai exemplar, sepultou seus 10 filhos no mesmo dia. Sendo um bom patrão, perdeu dezenas ou, quem sabe, centenas de empregados num só dia. Sendo um grande administrador, ninguém fica rico à toa, por acaso. Ele perdeu tudo também num só dia, e nada por uma ação errada da parte dele. Parece muito injusto, né? Mas a vida humana na terra, nessa terra amaldiçoada por Deus por causa do pecado da humanidade desde Adão, não é justa. É a gente que tem que ser justo. A vida não é justa. E aí, como Jó reagiu a tudo isso? Ele disse aqui em Jó 1:21, nu saí do ventre de minha mãe e é nu que eu vou morrer. Ou seja, pela cultura da época, nos países orientais, a pessoa ela não leva as suas roupas. Ela é lavada, preparada para o sepultamento e
normalmente é apenas enfaixada em bandagens para ser sepultada, não leva nenhuma muda de roupa. Arnaldo Cavalcante, Arnaldinho, estava sumido, meu irmão, bem-vindo. Então Jó, ele em primeiro lugar, ele conheceu na sua experiência narrada no livro, o livro de Jó, 42 capítulos, quem realmente é Deus, quem Deus é. Ele mesmo vai dizer lá no final do livro, eu te conhecia só de ouvir falar, só de nome. Infelizmente, quanta gente pseudo-crente, pseudo-evangélica, também só conhece a Deus de nome. A fama de Deus, o nome de Deus, as coisas de Deus, mas não tem uma experiência real, pessoal, verdadeira com Deus. Aí Jó diz, eu te conhecia só de nome, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso está lá no final, vamos deixar o final para o final. Então Deus conheceu em primeiro lugar o Deus que dá. Era abundante a sua vida, cheia de riquezas, de recursos, de bens para administrar, milhares de animais, ovelhas, camelos e gado, e criados, e lavouras, e etc. Que bênção, né? O senso, dá muito trabalho, dá preocupação, mas o senso de realização é muito grande também. Isso emprazeira qualquer pessoa que está realizando, construindo, ampliando o que está fazendo. É uma bênção. Mas de repente tudo é perdido num só dia. Ele já conheceu o Deus que dá. Agora ele iria em segundo lugar conhecer o Deus que tira. É assim. Deus nos deu família, e a qualquer momento ele pode tirar um ou outro membro da nossa família, ou até toda ela. Não quero assustar, não quero traumatizar, mas é uma verdade palpável. Está aí, você pode perceber que é uma verdade. Riquezas, os bens, que talvez os seus e os meus não sejam muitos, mas é o que temos. Então tudo o que temos é tudo para nós, em matéria de riqueza, de bens, as roupas, os calçados, a casa em que moramos, a mobília, o veículo de transporte, quem sabe uma outra propriedade. Quem sabe eu estou falando para alguém também que tem muitas propriedades. Jó tinha muita coisa. Mas Deus é o Deus que tira, está lá em Jó 21. O Senhor deu, o Senhor tomou. Se ele não tivesse dado, eu não tinha. E ele tomou porque é dele. No Salmo 24, verso 1, Davi exclamou ali em tom totalmente de reconhecimento: do Senhor é a terra e a sua plenitude, que quer dizer totalidade. O mundo, agora é o cosmos, e todos os que nele habitam. Então, coisas e pessoas, por direito de criação, por direito de preservação, tudo pertence originalmente a Deus. Você percebe que quando o Senhor Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, no Éden, a Bíblia diz que Deus pôs ali o homem que criara no jardim, que plantara no Éden, para o lavrar e guardar. Não deu escritura. Não deu título de posse, porque tudo, absolutamente tudo, continua pertencendo a Deus. Então ele dá, ele tira, né? Foi o que aconteceu com Jó. Mas em terceiro lugar, Jó também conheceu o Deus que preserva. Ou seja, quando o diabo quis tirar a vida de Jó, porque quando Jó acordava, começava o seu dia, já era uma ofensa para o diabo. Como que pode? Esse homem não morde nenhuma das iscas espirituais de pecado, de engano que eu coloco para ele. É um homem íntegro, reto, se desvia do mal. Porque o diabo tem prazer em fazer as pessoas pecar, ofender a Deus e se arruinarem no pecado. E Jó se desviava do mal.
incomodava, vamos assim dizer, irmã Vilma Alves. Boas-vindas, minha irmã. A vida, a conduta, o testemunho de Jó incomodava o diabo. E ele queria destruir a Jó completamente, mas Deus disse: não toque na sua carne, não o mate, porque Deus tinha outros planos para Jó. Enquanto você estiver vivo, significa que Deus tem planos para você, para a sua vida. Quanta gente que se desanima, se desespera, pensando que é o fim, que vê um ponto final onde Deus pôs apenas uma vírgula e depois continua. Então Jó não blasfemou. A Bíblia diz que com as suas palavras Jó não pecou contra Deus. Mas aí, como um botão de regulagem, o sofrimento infligido a Jó vai ser aumentado, como os graus de um forno que alguém gira ali, né, para ficar mais quente. Assim foi a vida de Jó, porque ele adoeceu, o diabo tocou na sua saúde, ele ficou cheio de lepra, de feridas purulentas, portanto não podia mais nem ficar junto das pessoas, ele ficou separado no monturo onde se queimava o lixo da cidade, raspando ou coçando-se com um caco de telha, com um caco de barro, diz a Bíblia. E ele então ficou muito feio. Quando é feio e rico, continua sendo feio, né? Agora, quando é feio, pobre e doente, mas interessante, eu chamo a sua atenção para esse fato. A esposa de Jó, de quem não sabemos o nome, continuou ao lado dele. Por isso eu não acho justo que a julguemos lá dos primeiros capítulos, quando ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque afinal de contas, ela estava combalida por aquela situação. Mas agora ela permanece ao lado dele durante os 42 capítulos. Ainda bem para Jó e ainda bem para ela, Rosilda Galvão, boas-vindas, porque as coisas vão mudar e ela vai participar dessa mudança e dessa bênção, né? O que a paciência, a perseverança não é capaz de fazer para o bem de uma pessoa, né? Deus colocou limites na ação de Satanás. Então agora, em terceiro lugar, Deus conhece o Deus que preserva. Deixe eu te dizer uma coisa muito importante, meu amado irmão, minha amada irmã. Pode parecer que as coisas estão fora de controle, pode parecer que o mal triunfou, que tudo se arruinou, que não tem mais saída, que não tem mais para onde ir, que não tem solução, mas lembre-se, Deus é soberano. Tudo continua absolutamente debaixo do controle soberano de Deus. É Ele quem dá a última palavra. Não é um governante, não é um empregador, não é uma outra autoridade, não é o mundo financeiro, não é a medicina quem dá a última palavra, é o Senhor. E aí aparecem 3 amigos de Jó, vindos de muito longe. Depois aparece ainda um mais novo, que ficou bem calado, só falou no finalzinho. Que bênção, você tem amigos que pode vir te acudir, te ajudar. Falaram muita besteira? Falaram, mas vieram. Vieram e falaram besteira? Sim, vieram e falaram coisa que não convinha. Mas eles serão abençoados por isso no final, porque Jó vai retrucar as palavras deles, eles vão aprender e no final Jó vai orar por eles. Mas enquanto isso não acontece, Jó já conheceu o Deus que dá, porque recebeu da mão de Deus. Depois conheceu o Deus que tira, porque Deus permitiu que ele perdesse tudo. Não por desvarios, por apostar em tigrinho, em loteria, para casas de jogos ou outros tipos de devaneios, mas porque foi algo que Deus permitiu, que Jó não teve nenhuma interferência nisso.
Bom, conheceu o Deus que dá, o Deus que tira, agora está conhecendo o Deus que preserva, e por causa da sua perseverança e da sua atitude altruísta, abnegada, que é a pessoa que se doa, que vê a necessidade do outro, lá em 42, capítulo 42, verso 10, ele conhece o Deus que restaura. Que restaura. E o que Deus faz? A Bíblia diz em 42:10: e virou o Senhor o cativeiro de Jó. Virou quer dizer, cambiou, transformou. A situação era uma, agora virou outra. Enquanto este, ou quando este chorava por seus amigos. Eu posso imaginar aquele patriarca com o seu corpo praticamente sem pele, só em pura ferida aberta, fora da cidade, no monturo onde queimava o lixo, que se coçava com um caco de barro, sua esposa por ali, comendo o que ganhava, o que desse para comer, e aqueles amigos certamente ricos, porque fizeram uma viagem muito longa. A Bíblia menciona os lugares, e eram lugares distantes, quem sabe viajaram por meses, para vir com o seu antigo amigo, ex-rico agora. Quando você perder tudo, se você tem riquezas, bens, saúde, aparência, quem é que de fato vai estar com você? É bom ter amigos de verdade, tá? E agora Jó vai orar por eles, e Deus muda o cativeiro de Jó. Jó os abençoou, pensou neles, clamou a Deus por ele, porque a sua comunhão com Deus e o seu acesso a Deus em oração não lhe foram tirados. E não pode ser tirado de nós. Ainda que tentem, leis, governos, ditaduras tentem fazer isso, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe apraz. E Jó podia falar com Deus, podia orar, e o fez. E depois que Jó então orou a Deus por eles e os despediu, a Bíblia diz que começou a aparecer, olha aí, Arnaldinho, aquele parente que nunca deu as caras quando Jó estava lá na pindaíba, sofrendo igual Jó, literalmente, apareceram, trazendo pendentes e dinheiro para Jó. Amigos apareceram trazendo mudas de roupa e peças de prata e de ouro, e Jó recomeçou. Grande administrador que era, acostumado a gerir o muito, ele recomeça, e a Bíblia diz que ele se tornou de novo o homem mais rico de todo o Oriente. Mas isso é tudo? Não. A Bíblia diz que a sua esposa gerou de novo mais filhos, filhas, que eram as mais lindas de todo o Oriente. Eu imagino que elas devem aparecer com a minha filha que está acompanhando a live aqui no Instagram agora, né? Com as minhas netas. E a Bíblia diz que assim morreu Jó, velho e farto em dias. Assim termina o livro de Jó. Porque ele conheceu o Deus que dá, conheceu o Deus que tira, o Deus que preserva e fala, isso não é para tirar, mas o Deus que restaura. E é muito importante que você conheça todos esses aspectos do agir de Deus na sua vida. Seja fiel ao que ele dá. Compreenda quando ele tirar. Confie que ele pode preservar, mas sempre acredite que ele pode restaurar, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E não apenas restaurou Jó ao que ele tinha dantes, mas a Bíblia diz que em dobro. Olha que onde Jó via um ponto final, Deus tinha posto uma vírgula para escrever ainda uma bênção maior na vida dele. Esse é o único Deus vivo e verdadeiro, em quem cremos, em quem confiamos e a quem servimos. Glória ao seu nome. Vamos então para mais uma música antes de orar para o encerramento? Feliz serás. Você já é feliz? Creia, você será muito mais feliz ainda. Se em teu
viver existe. Ainda é uma introdução, nunca usei esse playback. Agora sim, se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Vamos orar ao Senhor e, por favor, compartilhe a live com seus contatos. Mande aí no Facebook, no Instagram, para todos os seus contatos. Fazendo assim, mais pessoas serão abençoadas pela palavra de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, com o Teu Espírito Santo, aplica aos nossos corações essas lições tão importantes da vida do Teu servo Jó, lá num passado tão remoto, mas que ainda fala hoje, Senhor, através do seu exemplo, do seu testemunho. Também pedimos que o Senhor agora alcance cada lar, cada pessoa, cada família, representados por esses que veem a live agora. Que seja tempo de restauração na vida de cada um, aquela que está passando um tempo de provação. Oh Deus, que possa experimentar um tempo de restauração. Que o Senhor esteja preservando a fé, a confiança, a comunhão com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa até mesmo, Senhor, a nossa ingratidão por todo o Teu cuidado para conosco. E abençoa agora cada vida, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Teu coração entregar. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.